Feira, hoje teríamos o grande corredor dos milagres. Daqui a pouco nós vamos fazer uma oração forte também para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Raul Vitor Martins Júnior aí, é nóis. Maravilha, Marcília, Silvia, glória. Amém. Aleluia. Prepara a sua Bíblia aí, ó. Números 16. Uma palavra que vai te abençoar muito. Conforme eu disse anteriormente, Deus vem falando comigo, falou comigo durante essa noite, falou comigo hoje de manhã e vai falar conosco mais uma vez em nome de Jesus. Ao Tom, vamos lá, vasos. Débora, aleluia, feliz com os irmãos, ó, maravilha. Números 16, versículo 1 e 2. Vamos lá. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filhos de Pelete, da tribo de Rubem. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, homens, varões importantes. E congregaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: já basta, pois toda a congregação é santa, todos nós somos santos, e o Senhor está no meio da congregação e no meio deles. Porque elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu, caiu sobre o seu rosto. E falou Corá toda a congregação, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu, quem é o santo que irá chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Veja bem, põe a mão no seu coração, vamos pedir para o Espírito Santo falar conosco. Espírito Santo, ministra sobre a nossa vida a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Ministra sobre nós entendimento, nós queremos entendimento. Palavra rema, palavra revelada, palavra que queima. Ministra no nosso coração, meu Pai, nós queremos entender a sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amados, quando nós lemos o texto que está no livro de Números, Números 16, esse texto é um texto onde a igreja do Senhor, ou Israel de Deus, eles estavam no deserto. Então, Deus estava levando o seu povo do Egito, levando eles para Canaã, terra boa, terra que mana leite, terra que mana mel, tirando esse povo da escravidão, tirando esse povo do sofrimento. E Moisés, o líder, o cabeça, tinha a missão de levar esse povo do Egito para Canaã. Deus disse assim: eu vou levar vocês para uma terra boa, uma terra que mana leite, uma terra que mana mel. Então Deus estava dizendo assim: eu vou levar vocês. E aí vocês sabem, porque a história diz que eles levaram 40 anos para chegar nas terras de Canaã. 40 anos do Egito até as terras de Canaã. Mas no meio do caminho aconteceu muitas coisas. Então, nós temos aqui nesse texto, que eu disse para vocês, que é um texto muito forte, porque algumas Bíblias trazem como assim a rebelião de Corá e Abirão e mais um aqui. O texto diz que esses três homens, o Coré e esses dois personagens da Bíblia, eles chegaram até Moisés e falaram assim: olha, todo o povo é santo, a congregação é santa, Deus é santo, e Deus está no meio do povo. Então nós não vamos mais submeter a você, Moisés. Nós não vamos mais obedecer, porque Deus está conosco. Olha só,
estavam dizendo para Moisés, para o líder, para o pastor Moisés, para o escolhido do Senhor, o ungido de Deus, aquele que Deus usou no Egito para fazer 10 grandes sinais. Eles estavam dizendo assim, olha, o mesmo Deus que fala com você, fala conosco. Se você é santo, nós também somos. Então, Corá, o Jotão e o Abirão, eles tomaram uma decisão, e essa decisão, eu posso dizer que não foi uma decisão das melhores possíveis. Então, nesse capítulo 16, eu quero compartilhar com vocês algumas lições. E a primeira lição que eu vou compartilhar, número 1, gostaria que você guardasse a primeira lição: o perigo de levantar contra o projeto de Deus. É um perigo quando nós levantamos contra o projeto de Deus. Qual era o projeto de Deus para Israel? Números 16. Depois você lê com paciência. Qual era o projeto de Deus? O projeto de Deus era que Moisés liderasse o seu povo, passando pelo Mar Vermelho, passando pelo deserto e entrasse em Canaã. Esse era o projeto de Deus. E o projeto de Deus era que Moisés liderasse o seu povo. Mas o que acontece? O Coré, mais 2 homens e mais 250 homens importantes do acampamento de Israel, eles disseram assim, nós não vamos te seguir. Nós não vamos te ouvir. Você é santo, Deus é santo. Ele está com você, Ele está conosco também. Nós não vamos submeter a vocês. Ou seja, eles começaram a criar divisão no meio do povo de Deus. E aí, entendemos, à luz da Bíblia, que eles estavam agora contra Deus. Qual é o projeto de Deus hoje? Vamos trazer para a nossa realidade. Qual que é o projeto de Deus hoje? Que todo homem seja salvo e que ele conheça a verdade. Então esse é o projeto de Deus, que todo homem seja salvo. Então veja bem, muitas pessoas hoje estão sentindo na pele o medo, a opressão, a incerteza, a insegurança, mas muitas vezes essas pessoas que estão assim, não digo todas, mas quando Deus estava chamando ela, o que ela dizia para Deus? Não, agora não. Eu sou jovem demais, é muito cedo. Não, Deus também está comigo. Quantas pessoas não dizem assim, Deus está comigo, Deus está com todos. Eu tenho que ir numa igreja? Eu tenho que submeter a um pastor? Obedecer a um pastor? Não, eu não preciso disso. E o projeto de Deus é esse, que todo homem seja salvo. E que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o projeto de Deus. João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então muitas pessoas, por falta de entendimento, por falta de revelação, elas não querem submeter. E Deus trabalha com os seus líderes, ou seja, o Coré e mais esses 2 parças e mais 250 homens importantes do arraial, eles disseram, Deus também está com a gente. Só que Deus é um Deus que trabalha com organização, Deus trabalha com princípios. Então Deus deu a Moisés a responsabilidade de liderar, de julgar, de governar, de administrar. Mas esses 3 homens, principalmente o Coré, que é da tribo de Levi, eles disseram assim, nós não precisamos do Senhor. Nós não vamos submeter. Olha o que o texto diz. Versículo 2. E levantaram-os perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipe da congregação, homens de posição, e disseram, nós não vamos submeter. Deus
trabalha em cima de organização, de hierarquias. Deus reconhece a autoridade, e a autoridade que estava ali se chamava Moisés. Então, a primeira coisa que nós podemos destacar aqui nesse texto: não fique contra o projeto de Deus. O projeto de Deus é salvar a alma do homem. Deus investiu o filho dele, investiu Jesus para salvar o homem. Então, muitos estão agora muito preocupados, e agora Deus nos abandonou, o que nós vamos fazer? Mas uma vida inteira eles ficaram contra Deus. É cedo demais, é tarde demais, não dá para mim. Assim são os pensamentos das pessoas. Submeter a pastor de jeito nenhum. Deus está comigo também. Mas a bênção de Deus estava sobre a vida de Moisés. A bênção de Deus estava sobre a vida daqueles que estavam obedecendo o líder Moisés. Porque Deus trabalha assim. Número 2. Isso foi para Moisés uma grande tristeza. Moisés ficou muito triste, porque, como ser humano, ele também sentiu. Quando Deus viu que esses 3 homens, liderando mais 250 homens, com um incensário nas mãos, para levar para o próprio Deus em sacrifício, em oferta, Deus se manifestou. Então, quando Deus se manifesta, é porque realmente o negócio não está bom aqui na terra. Quando há uma manifestação de Deus, é porque as coisas não estão indo bem aqui. Então, o que Moisés fez? Olha, então vamos fazer o seguinte: amanhã cedo, amanhã de manhã, o Deus, ou seja, o homem que Deus escolher, esse vai ser o líder do ministério do tabernáculo. Esse será o governante do tabernáculo. Esse que Deus vai usar, o Deus, ou seja, o homem que Deus escolher, esse será o líder. E é interessante que no dia seguinte, versículo 32, Moisés fala assim: se amanhã não acontecer alguma coisa nova, Moisés diz isso, se amanhã não acontecer alguma coisa nova, e Deus não abrir a terra e fazer algo novo, versículo 32. Isso foi na manhã seguinte. A terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, e também todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus bens. Versículo 33. E eles de tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Olha que coisa! A atitude de Corá contra o líder Moisés, ela foi algo ofensivo a Deus. Isso ofendeu o projeto de Deus. Então, no dia seguinte, que era o desafio de quem seria o líder do ministério do tabernáculo, quem Deus receberia a oferta naquele dia, a Bíblia fala que a terra abriu. E a terra tragou os 3 homens que lideravam essa rebelião, e além desses homens, as suas famílias, mulheres, crianças, bens, tendas, tudo foi tragado pela terra. No versículo 35 está escrito assim: então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens importantes que ofereciam incenso. O que era um incenso? O incensário era um recipiente onde eles ofereciam para Deus fragrâncias, perfumes maravilhosos para Deus, como cheiro suave.
Então, naquela época, era costume deles oferecer perfume para Deus. Porque naquela época era algo muito raro. Poucas pessoas tinham, quem tinha, isso era de muito valor. Então eles estavam oferecendo para Deus o que eles tinham de mais precioso. Só que esses 250 homens importantes, eles fizeram aliança com pessoas erradas. Preste atenção no que eu estou dizendo para você hoje. Toma muito cuidado com as pessoas que você está ouvindo. Cuidado com as pessoas que estão falando. Porque você pode estar do lado errado, e estar do lado errado, você está comprometendo a sua vida, a sua casa e a sua família. Ou comprometendo a saúde do seu lar, a saúde do seu casamento. Então toma cuidado com as pessoas que você está ouvindo. Então, ou seja, vamos olhar aqui. Primeira coisa, é um perigo ficarmos contra o projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus? Salvar. Esse é o projeto de Deus. Qual é o desejo de Deus? Que todo homem seja salvo e que conheçam a verdade. Então, estar contra o projeto de Deus é atrair para si sofrimento, dores inexplicáveis. Então, ou seja, o Coré, algumas Bíblias dizem Corá, ele levantou-se contra Moisés, dizendo assim: nós somos iguais. A mesma unção que está na tua vida está na minha vida. O mesmo Deus que fala através de você, fala através de mim. Mas Deus é um Deus de hierarquia. Deus trabalha assim. Quem era o escolhido, quem era o ungido? Moisés. Os outros eram homens que estavam ali auxiliando Moisés na sua missão. Então tome cuidado para que você não seja contaminado por pessoas que estão contra o projeto de Deus, pessoas que não estão na mesma fé que você, pessoas que não acreditam como você acredita. Cuidado, você precisa tomar cuidado com as pessoas que você está ouvindo. Segundo, aliás, terceiro, isso aqui é muito importante. Aprenda com os erros dos outros. Quem é um homem sábio? O homem sábio ou a mulher sábia é aquela que aprende com os erros dos outros. O homem sábio e a mulher sábia ou jovem sábio, quem é esse? Que aprende com os erros dos outros. Uma pessoa inteligente, ela aprende com os seus próprios erros, mas uma pessoa sábia, ela aprende com os erros dos outros. Olhando para o texto aqui, Números 16, o que aconteceu? Naquele dia, naquela manhã, o povo todo reunido, e Deus manifesta de forma sobrenatural. Há um terremoto, a terra se abre, 3 homens e suas famílias são enterrados vivos, são lançados no abismo, e 250 homens importantes são consumidos pelo fogo. O fogo do Senhor, o texto diz que é o fogo do Senhor. Agora preste atenção. Nós precisamos aprender com o erro dos outros. Nós precisamos de ser sábios. Versículo 41. Está escrito assim: mas no dia seguinte tinha acontecido uma tragédia, tinha acontecido algo terrível. E olha, no dia seguinte, mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Olha como são as pessoas. No dia seguinte, Deus havia executado o juízo. Porque Deus é amor, mas Deus também é juiz. Então Deus tinha aplicado o seu juiz, ou o seu juízo. E agora o que o povo estava fazendo? A mesma coisa, murmurando. Coré, Datã e Abirão, eles estavam murmurando contra Moisés e contra Arão. Eles não estavam aceitando. Então eles começaram a murmurar. Ou seja, o que tem a ver isso
com a nossa realidade hoje? Eu vou te dizer, tem muito a ver. Nós estamos aqui hoje, mas nós não podemos murmurar. Nós não podemos ficar reclamando. Nós não podemos cometer os erros que as pessoas cometeram de murmurar. A murmuração, ela traz a resposta de Deus. Quando você começa a orar, Deus responde. Você começa a falar com Deus, Deus, está acontecendo isso, eu não estou satisfeito com isso. Você começa a interceder por alguém, você começa a orar em prol de alguma causa. Então Deus, ele responde a oração. Mas Deus também, ele está ouvindo a murmuração. A murmuração é quando você deixa de falar para Deus e você começa a falar para outra pessoa. Você começa a falar para as pessoas aquilo que elas não irão resolver. A murmuração, ela é um atraso de vida. A murmuração é uma coisa terrível. Murmurando, reclamando para as pessoas. Entenda uma coisa, aprenda com os erros dos outros, seja sábio, não murmure, comece a agradecer a Deus, agradeça, comece a reconhecer Deus em tudo que você está recebendo, reconheça Deus. Quando você reconhece Deus, isso se chama gratidão. Agora vamos voltar para o texto. Eles começaram a reclamar, dizendo assim, murmurar, dizendo assim, foi vocês. A culpa da morte dessas pessoas é exatamente sua, Moisés, e sua, o Arão. E aí o texto diz assim, olha a resposta de Deus, número 4, a resposta de Deus. Então falou o Senhor a Moisés. Olha, Moisés não estava orando. O povo estava murmurando. E quando o povo estava murmurando, Deus volta e Deus fala com Moisés. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, levantai-vos do meio dessa congregação e a consumirei num momento. Olha o temor. Olha o temor de Moisés. Moisés, ele prostra com o seu rosto em terra, porque Deus estava falando. Temor, isso se chama temor. A Bíblia fala assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a sabedoria, ela nos faz pessoas tementes. Então ele fala assim, diz a Bíblia, e disse Moisés a Arão, olha o texto, toma o teu incensário, uma botija, e põe nele o fogo do altar. Olha, fogo do altar, presta atenção nisso, fogo do altar. E incenso, perfumes, fragrâncias aromáticas. E vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu diante do Senhor e já começou a praga. Está escrito assim, versículo 46, e já começou a praga. Olha, eu vou te dizer uma coisa, todas as vezes que nós murmuramos, que nós não reconhecemos Deus em nossos caminhos, Deus, ele não se agrada dessas coisas. Porque nós olhamos para a Bíblia e nós enxergamos só que Deus é amor. E é verdade, Deus é amor mesmo. Uma das palavras que resume Deus é amor. Mas nós não podemos esquecer de forma alguma que amor, ele é também juiz. Ele é o justo juiz. E o que aconteceu? Vamos colocar aqui uma multidão de judeus no deserto. Alguns historiadores, teólogos, afirmam que ele era quase 5 milhões de pessoas. Muita gente. Mas esse povo, eles erraram porque eles não aprenderam. Eles continuaram murmurando. Isso acontece com muita gente. Ela recebe uma palavra de Deus,
recebe um recado de Deus, ao invés dela ser sábia, ao invés dela olhar para aqueles que erraram e não cometer os mesmos erros, infelizmente, ela comete. Ela continua a vida e ela não muda. Não houve mudança. Um dia, Deus abriu a terra. Deus tragou 3 famílias, 250 homens importantes, foram queimados pelo fogo do Senhor. Mas no dia seguinte, o povo continuou rebelde, murmurando. Não houve mudança nenhuma. Não houve mudança, não houve quebrantamento. O que é quebrantamento? É quando nós reconhecemos que nós erramos, ou reconhecemos que não podemos mais errar. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar. Eles não reconheceram. Ou seja, nós temos tudo para depois que passar essa situação difícil da nossa nação, da terra. Nós precisamos aprender com os erros que foram cometidos no passado. Deus tem um projeto. Qual é o projeto de Deus? Que todo homem seja salvo. Que todo homem conheça a verdade. Esse é o projeto de Deus. Então muitas pessoas, elas querem que Deus salve elas, mas elas não querem se entregar de verdade para Deus. Há uma entrega, mas é uma entrega imediata, que o Senhor resolva o nosso problema agora. Depois a gente vê. Não. O que Deus ele quer fazer na nossa vida é nos salvar por completo, fisicamente, e nos salvar de maneira eterna. É isso que Deus quer. Qual é a solução? A solução está no altar. Ele fala assim, pega o incensário, ou pega esse recipiente, esse vaso, e coloque fogo no altar. Deita incenso sobre ele, ou seja, ofereça o que vocês têm de melhor para Deus, porque há uma praga matando todo mundo. Há uma praga agindo no meio do povo. Quando você olha para o texto, diz assim, ó, o versículo 49, e naquele dia, em um só dia, morreram daquela praga 14.700, e foram os que morreram por causa de Coré. Está escrito assim, versículo 49. Versículo 49, por causa de Coré, morreram 14.700 pessoas. Eu estou falando de uma praga. Veja bem, eu estou fazendo uma analogia com o que está acontecendo nos dias atuais, um exemplo. O exemplo está na Bíblia. 14.700 pessoas morreram. Mas por que essas pessoas morreram? Porque elas ficaram na contramão do projeto de Deus. Eu imagino que quando o povo começou a murmurar, se levantaram, não, nós não vamos ouvir pastor, nós não vamos na igreja, Deus está com a gente, nós vamos fazer o que bem entender, e vamos que vamos, Deus está com a gente mesmo. E assim as pessoas pensam. Eu imagino que Deus fez isso. A mão de Deus que estava sobre o arraial, sobre aquele povo, sobre cada casa, sobre cada tenda. Eu imagino que Deus fez assim, vocês não me querem, vocês estão murmurando, tá bom. E quando Deus faz isso, imagino eu, que começou uma praga, uma enfermidade, um vírus no meio do povo. No meio do povo. Aquele vírus começou a derrubar pessoas, começou do nada a morrer, caiu uma após a outra. Aqui não teve tempo de despedir de ninguém. Não teve tempo de falar, ó, shalom. Não teve tempo de falar, ó, vai com Deus. Não teve tempo. Aquela praga, ela começou a agir no meio do povo. Mas Moisés, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ela sabe que Deus é a solução. A solução está no altar. Quando você olha para a Bíblia, versículo 47, o que Moisés fala?
Vá no altar e pega fogo. O fogo está no altar. Mas talvez você está me ouvindo, está pensando, mas pastor, mas nem na igreja a gente não tem altar, pastor. Uma boa parte das igrejas estão fechadas, sem público. Como que nós vamos tirar o fogo no altar? Eu quero dizer para você nessa hora. O primeiro altar que Deus visita é o altar do nosso coração. O meu coração, o seu coração é o altar. E todas as vezes que alguém oferece alguma coisa para Deus, no Antigo Testamento, quando eles ofereciam um novilho, um cordeiro, um pombo, oferta de alimento, o fogo, quem colocava fogo sobre o sacrifício era Deus. Deus soprava fogo e aquele fogo vinha sobre aquele sacrifício e o povo entendia que Deus recebeu. Então, dentro do tabernáculo tinha fogo. E aquele fogo, juntamente com as ofertas aromáticas que foram oferecidas a Deus, ela neutralizou a praga. Ou seja, a enfermidade parou, o mal parou. Por que o mal parou? Porque o fogo saiu do altar. Eu vou dizer uma coisa para você que está aí do outro lado me ouvindo, que está com medo, desesperado, não pode trabalhar, não sabe como vai pagar as contas, com medo de estar infectado. Mas eu quero dizer para você uma coisa: se você entregar o seu coração hoje para Jesus e fizer do seu coração um altar, Deus ele vai soprar sobre você o fogo dele. Ele vai incendiar você. E esse desejo pela presença de Deus vai blindar você. Você vai estar blindado pelo sangue de Jesus. Quando Arão, ele saiu correndo no meio do povo, Arão não morreu. O povo estava morrendo, a praga estava agindo no meio do povo. Mas Arão estava ali executando o seu chamado. A Bíblia fala que quando a oferta de expiação, ou seja, a culpa foi tirada, a praga cessou. Então, ou seja, qual o remédio para o mundo hoje? Tem um nome: Jesus. Esse é o remédio. E esse remédio, ele vai partir do altar. A partir do momento que o homem entender que o coração deu um altar, quando ele ofereceu o coração dele, o corpo dele, a mente dele, os seus talentos, os seus dons, e dizer: Deus, tudo que eu tenho é teu. E quando o fogo de Deus descer sobre essa pessoa, qualquer doença vai ser neutralizada, qualquer enfermidade será neutralizada. Por que essa enfermidade será neutralizada? Porque o fogo vem de Deus. O fogo não procede do homem, é o fogo do Espírito Santo. O fogo não procede de um palito de fósforo ou de um combustível, não. O fogo que a Bíblia está falando aqui, ele procede do altar. O Arão, ele estava debaixo de uma cobertura espiritual. O que acontece com muitas pessoas é que ela não quer se submeter. Eu ficar ouvindo pastor falar? Eu ficar ouvindo esse povo falar? Não, eu não vou ouvir, não. Só que Arão, quando ele se submeteu a Moisés, e ele executou a orientação passada por Moisés, a praga cessou. O mal foi tirado. Eu quero dizer uma coisa para você. O seu coração é o altar que Deus quer habitar. O apóstolo Paulo, ele falou assim, vós sois templo do Espírito Santo. Vós sois morada do Espírito Santo. E uma das manifestações de Deus diz que ele é fogo consumidor. O fogo de Deus, ele é diferente do fogo que arde aqui na terra. O fogo de Deus, ele destrói todo o mal. O fogo de Deus, ele queima vírus, ele queima bactérias, ele queima todo tipo de amarração. Esse é o fogo de Deus. É uma libertação completa.
É o fogo do Espírito Santo. É isso que o nosso país precisa. É isso que a nossa nação precisa. As pessoas estão correndo, meu Deus, como nós vamos resolver isso? E agora? E agora? Não. O que Deus está esperando é que o seu povo curve os seus joelhos, se dobrem diante do Senhor, reconheça Deus como seu Senhor, reconheça Deus como seu Salvador, reconheça que Deus é a porta que nós precisamos. E a partir disso, praga nenhuma chegará à sua tenda. Salmo 91, versículo 10 diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Para que isso seja uma verdade, o nosso coração precisa estar incendiado com o Espírito Santo. Se você não permitir o seu coração ser incendiado pelo Espírito Santo, você não viverá as maravilhas de Deus, as bênçãos de Deus. O texto diz assim, 1 Pedro 11 diz assim, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Só resumindo aqui para você entender. Números, capítulo 16. A rebelião de Coré. A rebelião de Coré causou a morte de 14.700 pessoas por uma praga. Mas a Bíblia diz que a atitude de Moisés... Opa, quase meu celular caiu aqui, mas consegui pegar a tempo. A atitude de Moisés mudou a história de um povo. Você está me ouvindo? A atitude de fé sua pode mudar a história da sua família. Por causa de você. Por causa do fogo de Deus que arde em você. Deus vai guardar sua casa. Deus vai prover para a sua família. Prover na mesa. Fica tranquilo. Olha, se você está trabalhando, Deus vai guardar você. Aonde você pôr a mão, Deus vai pôr a mão junto com você. Aonde que você pôr o pé, Deus vai pôr o pé junto com você. Deus está te guardando. Mas se você está em casa, não se desespere. Aproveite esses dias, glorificando a Deus. Ore, lê a Bíblia. Aproveite, não murmure, não reclame. Aprenda com os erros dos outros, seja sábio. E cuidado com as pessoas que andam falando, porque senão você vai ouvir o grupo que está na contramão de Deus. Estar com o grupo que está na contramão de Deus é pedir para perecer. Então, eu deixo essa palavra para você. A praga cessou quando o fogo saiu do altar. Juntamente com o fogo tinha oferta, o incenso aromático, perfume maravilhoso que estava oferecendo para Deus. Deus se agradou da atitude de Arão. Quando você entrega o seu coração de verdade para Deus e faz do seu coração um altar para Deus, você está protegendo a sua casa. Deus está protegendo a sua família por causa de você. Deus está te dando a oportunidade de fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Muitas pessoas, através de você, vão reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Muitas pessoas. Deus escolheu você. Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Arão, Deus escolheu muitos homens daquela época. E Deus escolheu você. A pessoa que Deus vai usar é você. Fique em paz, Deus está guardando. Deus está guardando os seus escolhidos. 14.700 pessoas morreram. Quando você lê o texto,
você percebe que Deus executou o juízo. Mas quantas pessoas Deus preservou? Quantas pessoas foram salvas por causa da atitude de Moisés e Arão? Eles apresentaram a Deus o fogo que estava no altar. Eu deixo essa palavra para você, em nome de Jesus. Quero orar com você agora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, eu oro juntamente, meu Deus, com esta pessoa que está aflita, está cansada, está fadigada, sem saber o que fazer. Eu oro agora, eu abençoo, meu Pai, essa pessoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Entra dentro dessa casa, meu Pai. Neutraliza, meu Pai, esse medo, meu Pai. Essa insegurança. Meu Deus, em nome de Jesus. Esse que está indo para o trabalho, esse que está, meu Pai, na área de risco, meu Deus, que o Senhor possa abençoar, proteja e guarda em nome de Jesus. Pai, eu oro também, Senhor, por essa pessoa que preparou uma garrafa com água, um copo com água, uma peça de roupa, um documento, meu Pai. Essa pessoa que precisa de respostas, eu estou orando por ela. Manifesto o teu poder sobre a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Libera, meu Pai, unção sobre a vida dela, em nome de Jesus. Eu estou declarando, meu Pai, a bênção de Deus sobre a vida dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. A Marli está aqui conosco, a Cláudia, o Mateus. Um abraço para vocês, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos da 7ª Igreja que pararam, amém, para me ouvir, transmitir essa live, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Eu oro também agora e abençoo a Valéria, a mãe do irmão lá da nossa igreja, do André, que o Senhor possa ir ao encontro dela em nome de Jesus, amém. Fica tranquilo, fica em paz, Deus está no controle. Nunca, nada esteve fora do controle de Deus. Deus está no controle. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Nós estaremos também transmitindo uma